Olá, me chamo Arthur Rodrigues. Meu projeto de pesquisa é sobre solda por fricção e atrito em placas de alumínio, uma técnica relativamente recente, energeticamente eficiente, versátil e ambientalmente agradável, por principalmente não gerar fumos nocivos e não necessitar de gases de proteção ou outros consumíveis. E é uma técnica que tem sido utilizada para unir ligas de alumínio de alta resistência para fins aeroespaciais e outras ligas metálicas difíceis de serem soldadas por processos convencionais. O objetivo dessa pesquisa é estudar a influência da penetração do ombro e velocidade de avanço da ferramenta no processo de soldagem por agitação e atrito em placas de alumínio, utilizando no processo uma ferramenta de perfil cônico. Em nosso primeiro teste, a penetração de 0,1 mm do ombro da ferramenta não foi suficiente para a agitação e mistura do alumínio para que a solda ocorresse. Então optamos por aumentar a penetração do ombro para 0,2 mm, que resultou em uma leve melhora na formação do cordão de solda ao longo da peça. No segundo teste, aumentamos a penetração do ombro para 0,6 mm, acarretando a formação completa do cordão de solda. Porém, foi possível perceber a formação de muita rebarba ao longo da linha de solda até o ponto de saída da ferramenta. Para os testes 3 e 4, notamos que utilizando penetrações de 0,3 e 0,5 mm respectivamente, não ocorreu formação de rebarba, obtendo assim a formação completa do cordão de solda. Entretanto, no quarto teste, houve uma trinca na solda devido à velocidade de avanço da ferramenta, que nesse caso se mostrou prejudicial. Assim, diminuímos a velocidade de avanço para os outros dois testes finais. No quinto teste, verificamos que a penetração de 0,5 mm formou um cordão de solda muito grande, que provavelmente poderia ocasionar falhas no interior do material. Então decidimos diminuir a penetração para 0,3 mm, obtendo um cordão de solda mais fino. Observando os cortes das juntas soldadas, foi possível notar que para os parâmetros estabelecidos no projeto, utilizando a ferramenta de formato cônico, as soldas apresentaram uma falha interna, sendo a maior delas no teste 2, onde a penetração de ombro excedeu o limite das placas. Notamos também que os testes que apresentaram menor falha foram os testes 3, 5 e 6, observando que há uma tendência, quando utilizadas velocidades de avanço e penetração de ombro menores, que o resultado obtido seja mais satisfatório quando comparado aos testes 1, 2 e 4. Devido aos poucos testes realizados nesse trabalho, podemos observar apenas algumas tendências nos resultados finais. Apesar da formação completa do cordão de solda, a penetração excessiva do ombro da ferramenta no corpo de prova e altas velocidades de avanço acabaram prejudicando a formação do cordão de solda. Observou-se também que quando há um excesso de rebarba no processo, após o resfriamento da área soldada, ocorreu o aparecimento de pequenas trincas e poros no cordão de solda. Ao avaliar o processo, observamos que ao utilizar o perfil de ferramenta cônica com uma pequena penetração de ombro, não foi suficiente para agitar e misturar o material. E assim como, com o aumento excessivo de penetração do ombro para a formação do cordão de solda, houve muita expulsão do material da região soldada, comprometendo a formação do cordão de solda e gerando defeitos. Apesar dos testes 5 e 6 apresentarem uma melhora significativa com a diminuição da velocidade de penetração, precisamos ainda analisar a dureza dessas regiões soldadas. Visualmente, nas amostras 5 e 6, verificamos que a largura do cordão de solda não impediu o surgimento de pequenos poros internamente. Assim, se faz necessário um refinamento nos nossos testes para encontrar parâmetros ideais para soldagem com esse perfil de ferramenta. Para que seja possível tecer uma conclusão mais precisa, é necessário um número maior de testes, submetendo esses resultados a uma avaliação estatística. Por fim, com os parâmetros testados, a ferramenta de perfil cônico se mostra interessante e capaz de executar a soldagem pelo processo de agitação e atrito, necessitando de mais testes para chegar a um valor ideal e posteriormente compararmos com ferramentas de outros perfis.